Muitas pessoas estão perguntando aqui no canal Espírita por que Deus permite que eventos como o grande terremoto que atingiu a Turquia e a Síria aconteçam. Eventos, como nós sabemos, que causam tanta dor e tanto sofrimento. Nós vamos entender aqui essa questão, vamos falar sobre os flagelos destruidores e por que eles acontecem. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, de tempos em tempos o nosso planeta ele é assolado por algum evento que causa a desencarnação de muitas pessoas. Nós citamos então tais eventos como flagelos destruidores. E eles podem ser guerras, epidemias, pandemias, desastres naturais, entre outros. Há uma razão para que eles aconteçam, como esse que nós estamos vendo na Turquia e na Síria, ou mesmo esse flagelo que nós acabamos de vivenciar, que é a pandemia causada pela Covid-19. E claro, tais eventos estão atrelados às desencarnações coletivas, essas de muitas pessoas ao mesmo tempo ou em pouco tempo, mas sempre ocasionadas pelo mesmo fator. Nós vamos entender aqui então nesse vídeo porque Deus permite que tais eventos aconteçam, porque sim, nós sabemos que eles causam muita dor e muito sofrimento. Eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita. Divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, nós vamos começar aqui lendo então as questões 337, 338, 339, 340 e 341 de O Livro dos Espíritos, tá? Perguntas formuladas por Allan Kardec e respondidas pelo Espírito de Verdade, e o entendimento de tais respostas nos dá a compreensão exata do porquê tais eventos acontecem aqui no nosso planeta. Então vamos fazer a leitura e depois nós vamos comentar então sobre tudo que nós entendemos em relação às respostas obtidas por Allan Kardec. Bom, pessoal, então aqui na pergunta 337, Kardec faz o seguinte questionamento, olha só. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta que o Espírito de Verdade deu foi a seguinte: olha só. Para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Esses transtornos são, frequentemente, necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas e em alguns anos, o que exigiria séculos. Já na questão 738, Kardec indaga o seguinte: Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? Olha só que interessante a resposta. Sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Mas Kardec ainda continua a indagar aqui na questão 738. Olha só.
Mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe como o perverso. Isso é justo? Olha só que interessante a resposta, pessoal. Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas depois da morte, ele pensa de outra forma e, como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Os espíritos, eis o mundo real, pré-existem e sobreviventes a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. As grandes calamidades que dizimam os homens é como um exército que, durante a guerra, vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com suas vestes. E Kardec ainda continua na questão 738. Mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas? Olha só a resposta, pessoal. Se considerasse a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão, em uma outra existência, uma larga compreensão aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-los sem murmurar. Então, pessoal, nós vamos para a questão 739. Olha só a indagação de Allan Kardec. Os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Olha só que interessante essa resposta também. Sim, eles mudam, algumas vezes, o estado de uma região, mas o bem que disso resulta não é, frequentemente, percebido senão pelas gerações futuras. Já na questão 740, Kardec pergunta o seguinte: os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades? E a resposta foi a seguinte: os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. E na questão, então, 741, Kardec indaga o seguinte: é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Pessoal, esse conjurar é evitar, tá bom? A resposta foi a seguinte: sim, de uma parte, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são o resultado de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se sabe procurar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais que estão nos desígnios da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes, o homem não pode opor senão a resignação à vontade de Deus, e ainda esses males são agravados, frequentemente, pela sua negligência. Bom, pessoal, então nós entendemos, né, que devido ao nosso grau evolutivo, nós aprendemos mais pela dor do que pelo amor. Tais eventos existem para que, digamos, as almas aqui encarnadas possam despertar
para as verdades de Deus, porque em muitos casos apenas a dor imposta à humanidade pode fazer com que ela abra os olhos para as verdades. E se a gente parar para pensar, sempre que há um flagelo destruidor, há um avanço significativo em várias áreas. Vocês podem notar isso. Vários pontos a gente vê então muitos avanços. Pois vejam quantas pessoas despertam para a solidariedade nessas circunstâncias. A empatia nelas começa a se fazer presente. Pense também nos avanços tecnológicos que sempre ocorrem para que novos eventos semelhantes ou não aconteçam, mas se acontecer, se a ocorrência não depender então da ação do homem, a humanidade esteja mais preparada para lidar com isso, mais equilibrada, com mais discernimento. Veja, por exemplo, pessoal, no caso das pandemias, surgem novos tratamentos, medicamentos, protocolos, melhorias nas instalações hospitalares, enfim, sempre há nesses eventos um grande esforço que nos faz avançar em muito pouco tempo aquilo que nós demoraríamos séculos então para avançar. Como disse então, né, o Espírito da Verdade na questão 337. E é interessante também, pessoal, que nas respostas dessas perguntas que eu li aqui para vocês, fica evidente que como o nosso grau evolutivo nos faz ver a morte, a desencarnação como um evento trágico, porém fica claro que não é, pois pode parecer uma injustiça e até crueldade de Deus que pessoas morram, desencarnam em tais eventos. Mas a morte, pessoal, nada mais é do que a volta para casa, e a morte, na verdade, nem existe, pois somos espíritos imortais. Logo, Deus não mata ninguém. O corpo físico, sim, pessoal, esse morre, mas nós continuamos vivos, pois somos sim espíritos imortais e logo logo estaremos novamente aqui na Terra para uma nova reencarnação, com um novo corpo físico, ou seja, plano espiritual, a desencarnação nunca é vista como um evento trágico. Ela é a volta então do espírito para a casa, o espírito que se liberta então do jugo da matéria. É a volta para a nossa verdadeira vida. E a gente entende então, segundo os ensinamentos do espírito de verdade, que não existem vítimas, né, pessoal, por assim dizer, em tais eventos. Claro, sempre é preciso que haja investigações em qualquer evento para apurar se houve culpados e, claro, se houve culpados têm que ser punidos, né? Não estou dizendo aqui do caso, então, do terremoto, porque é algo que vem da natureza. Mas não existem vítimas, por assim dizer, nesses eventos. E é também interessante a gente notar que o Espírito de Verdade diz que Deus nos dá sim a oportunidade de evoluir pelo amor, mas a gente entende que nós ainda insistimos em procurar o nosso Criador apenas nos momentos de dor, de sofrimento. Por isso, a necessidade de tais eventos, para nós buscarmos então a Deus, buscar a verdade, pois só assim, sofrendo, a maioria de nós tome então essa iniciativa. E ainda, pessoal, alguns flagelos o homem pode evitar, outros ainda não, pois fazem parte da providência divina para com a evolução do planeta como um todo. Mas quando o homem coloca a caridade em ajudar como um norte em sua vida, então regiões assoladas por flagelos destruidores vão sim ficando livre deles. E se a gente recorrer mais uma vez a Kardec, dessa vez no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 18, os tempos são chegados, capítulo onde o codificador trata
da transição planetária, nós encontramos também alguns pontos que nos trazem luz a esta questão dos flagelos destruidores. Veja só, tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência, não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, de início, descartar toda ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada para o cumprimento de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser na marcha do conjunto. Esse duplo progresso se cumpre de duas maneiras: uma lenta, gradual e insensível, a outra por mudanças mais bruscas, a cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido que marca, por caracteres nítidos, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados nos detalhes do livre-arbítrio dos homens, são de alguma sorte fatais em seu conjunto, porque estão submetidos a leis, como aquelas que se operam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. É por isso que o movimento progressivo, algumas vezes, é parcial, quer dizer, limitado a uma raça ou a uma nação, e de outras vezes geral. O universo é ao mesmo tempo mecanismo incomensurável conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências, imenso governo onde cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob o olhar do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império desse vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. O que nos parecem perturbações são os movimentos parciais ou isolados que nos parecem irregulares, senão porque a nossa visão é circunscrita. Se pudéssemos abarcar-lhe o conjunto, veríamos que essas irregularidades não são senão aparentes e que elas se harmonizam no todo. Mas então, pessoal, quem são as vítimas, vamos dizer assim, esses flagelos destruidores que assolam a humanidade de tempos em tempos? Bem, não devemos aqui, pessoal, nos escorar em um determinismo, dizendo que todos que desencarnam nos flagelos destruidores desencarnam pelos mesmos motivos. Não é bem assim e nós vamos entender. Alguns desencarnam desempenhando uma verdadeira missão, pois as mortes nesses eventos causam grande comoção e fazem com que a humanidade lute para sair mais depressa daqueles flagelos destruidores ou mesmo evitá-los. E nós temos ainda, pessoal, as pessoas que desencarnam nesses eventos como uma forma de expiação de erros de reencarnações pretéritas. Nós temos ainda aqueles que desencarnam mediante uma prova de resignação e humildade diante dos desígnios de Deus. Mas nós temos ainda aqueles que são tirados do planeta em tais eventos pelo fato de não vibrarem em harmonia com o planeta Terra que surgirá em muito pouco tempo após o fim dessa transição planetária. Nosso planeta deixará de ser o local de provas e expiações que é hoje e passará a ser um planeta bem melhor, um planeta em regeneração. Então, quem não vibra em conformidade com esse novo planeta Terra é retirado daqui e sofre então o degredo, é exilado em planetas inferiores, onde terão que continuar a sua trajetória através de duras reencarnações. Mas nem todos, pessoal, olha só que interessante, são retirados do planeta nesses eventos por não vibrarem em conformidade com a Terra em regeneração, serão automaticamente exilados nos planetas inferiores.
pois muitos, ao desencarnarem, passam a ter a compreensão da necessidade de evolução e assim voltam para a Terra em novas oportunidades. Ainda no capítulo 18 de A Gênese, onde Kardec fala então sobre essa geração que habitará a Terra em regeneração e a antiga geração degradada aos planetas inferiores, ele nos traz então muitos esclarecimentos. Mas veja só essa parte aqui. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é um sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta, pois, exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é primeiro a revolta contra Deus pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, enfim, o agarramento por tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. São esses vícios dos quais a terra deve ser purgada pelo afastamento daqueles que se recusam se emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade e que os homens de bem sofrerão sempre por seu contato. Quando a terra deles estiver livre, os homens caminharão sem entraves para um futuro melhor que lhes está reservado neste mundo, por preço de seus esforços e de sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. Por essa emigração dos espíritos, não é necessário entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da terra e relegados a mundos inferiores. Muitos, ao contrário, nele retornarão, porque muitos cederam ao arrastamento de circunstâncias e do exemplo. A aparência neles era pior do que o fundo. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corpóreo, a maioria verá as coisas de um modo muito diferente do que quando vivos, assim como temos disso numerosos exemplos. Isso serão ajudados por espíritos benevolentes que se interessam por eles e que se apressam em esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. Pelas nossas preces e nossas exortações, nós mesmos podemos contribuir para seu melhoramento, porque há solidariedade perpétua entre os mortos e os vivos. Então, pessoal, mesmo para esses irmãos, nós vemos que sim, a desencarnação deles mediante os flagelos destruidores é uma oportunidade dada por Deus para que lá a espiritualidade possam se esclarecer e evitar o exílio aos planetas inferiores. É certo, pessoal, que segundo Kardec, não haverá nenhum cataclismo que dizimará a humanidade. Porém, até o fim da transição, que se dará em meados da próxima década de 50, nós ainda passaremos por alguns flagelos destruidores. Porém, cabe a nós exercitar a nossa reforma íntima agora para que possamos nos tornar pessoas melhores, buscando a Deus sempre, não apenas nos momentos de dor, e sempre confiando nos desígnios dele, justiça dele, o amor dele para com todos nós, seus filhos. Eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se
você dê um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.